Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 351. O vento dispersou a fumaça e a poeira rodou no ar. Não é um acordo justo, Zephyr. Big Mom, com seus longos cílios emoldurando um par de olhos divertidos, riu enquanto observava o antigo almirante da marinha ofegante à distância. Não quero a vida do Darren. Só o quero como meu marido. Caso contrário, você sabe melhor do que ninguém. Se isso continuar assim, aqueles 4 pirralhos da marinha serão massacrados por Shiki. E sejamos honestos. Enfrentar Kaido e eu ao mesmo tempo. Você está quase no seu limite, não é? Ela parecia extremamente confiante, suas palavras carregadas de um estranho fascínio que mexia com a mente. A Big Mom não tinha nenhum interesse real em destruir o quartel-general da marinha. Ela só concordou com a proposta de Shiki de se unirem porque queria levar Darren. O que ela não esperava era que seu plano simples fosse completamente destruído por Zephyr, um ex-almirante. E pior, a força que ele demonstrou foi mais problemática do que ela esperava. Claro, ela e Kaido venceriam se a luta se arrastasse. Mas não seria fácil. E se Zephyr acertasse um contra-ataque fatal antes de cair? Ela não tinha certeza de que Shiki não aproveitaria o momento para se voltar contra ela. Eles já foram companheiros de tripulação dos Piratas Rocks, supostamente camaradas no mesmo navio. Mas quem poderia dizer que tipo de confiança ou camaradagem realmente existia entre eles? Se eles realmente confiassem uns nos outros, os Piratas Rocks não teriam caído em Vale de Deus. Um vento quente uivava pelo campo de batalha devastado. A Big Mom esperou, sorrindo. A expressão de Kaido se distorceu. Seu aperto no canabe aumentou, depois afrouxou. Aumentou novamente. A intenção assassina emanava dele em ondas. Mas naquele momento Zephyr parou de ofegar. Seu charuto já havia queimado há muito tempo. Ele calmamente pegou outro, acendeu-o e colocou-o entre os lábios. Não, o que você não entende. Um sorriso fraco surgiu em seu rosto. Zephyr levantou lentamente a cabeça e tirou os óculos escuros rachados, revelando um par de olhos, envelhecidos, mas ainda flamejantes. Armamento aqui preto surgiu mais uma vez sobre seus braços, fluindo como água. Monstros são chamados de monstros, porque cada um deles possui talento e determinação que rivalizam com os seus. Ele respirou fundo e se ergueu. Seus braços cobertos por um manto escuro se esticaram, e a grande capa da marinha atrás dele se iluminou com a repentina elevação de sua aura. Sakazuki! Ele deu um passo à frente. Bum! À distância, uma coluna de magma vermelho-sangue explodiu em direção ao céu, como se respondesse ao seu chamado. Zephyr deu mais um passo à frente. Borsalino! Um clarão de luz dourada atravessou o campo de batalha. Kuzan! Uma onda de geada se espalhava pela terra, brilhando com cristais de gelo irregulares. A cada passo que dava, Zephyr chamava um nome. E a cada nome sua voz ficava mais firme, seus olhos mais aguçados, cheios de confiança inabalável. E Darren. Naquele momento, uma figura solitária surgiu lentamente do campo de batalha. Seus cabelos negros esvoaçavam ao vento. Sua aura ardia selvagem e implacável. O ritmo de Zephyr acelerou e ele correu direto para Big Mom e Kaido. Cada passo era um estrondo, abrindo crateras profundas no chão sob ele. Seu ímpeto aumentava a cada passada. Ele era apenas um homem, mas a força que ele carregava parecia a de uma legião. Os jovens que eles chamam de monstros, e a nova geração que luta em nome da justiça. Zephyr soltou uma risada estrondosa, o canto da boca se curvando em um sorriso feroz e orgulhoso enquanto ele mordia seu charuto. Elas nunca foram flores cultivadas em uma estufa. Através de seu aqui de observação, cenas vívidas passaram por sua mente, Gion cortando o monstro de alma em dois com um único golpe. Tokikaki desmantelando seus inimigos com força bruta. Yamakaji envolto em fogo. Oniguma espreitando como uma sombra. Doberma atacando com força implacável. Dalmatian executando uma técnica impecável. Uma por uma, aquelas figuras jovens e ensanguentadas avançavam, como os guerreiros que as precederam. Destemidos, lâmina na mão, defendendo a terra sob seus pés e as casas atrás deles. Todos eles estão lutando. Eles são o futuro dos fuzileiros navais. Zephyr riu muito. Como instrutor deles, nunca duvidei da força deles. Veias de sangue se espalharam rapidamente ao redor de seus olhos enquanto ele sorria ferozmente e rosnava. Justiça, não deixa espaço para concessões ou negociações. Eu estava planejando dar a eles uma missão de formatura no mar, mas parece que agora posso pular isso. Num piscar de olhos, ele rugiu para frente, investindo direto contra Big Mom e Kaido. Seus punhos, revestidos de Akido punhos negros, explodiram como balas de canhão, rasgando o ar e explodindo em anéis de ondas de choque roxo escuras. Essa guerra é o exame de formatura deles. Bum! Uma enorme coluna de poeira e vento explodiu no céu. Um tremor semelhante a um deslizamento de terra retumbou à distância. O chão sob seus pés tremeu. Darren se endireitou, franzindo a testa enquanto instintivamente olhava para Zephyr Sensei. Então a batalha final estava começando. Aos 44 anos, Zephyr Sensei ainda estava no auge de seu físico e combate. Com seu formidável aqui de armamentos, segurar Big Mom e Kaido por um tempo não deveria ser um problema. Afinal, Kaido naquele momento ainda tinha menos de 30 anos, ainda estava crescendo em poder, longe do auge do Yonk que um dia se tornaria. Não fique aí parado. Aquele velho não vai cair fácil. Uma voz profunda e rouca veio da esquerda de Darren. Sakazuki se afastou lentamente do pilar de magma com o olhar frio fixo em Shiki que voava. Seu braço inteiro borbulhava com magma turbilhonando ao redor. Aquele desgraçado é nosso oponente. Suas palavras cortaram o ar como pregos frios, carregadas de intenção assassina. Parece que desta vez, realmente temos que dar tudo de nós. À direita, Kuzan com metade do corpo envolto em gelo sólido, exalava um sopro de gelo que brilhava no ar. O distanciamento habitual em seus olhos desapareceu, substituído por algo mais frio que o próprio gelo.
Bem, ele é um lendário grande pirata. Uma voz lenta e casual veio de trás. O sorriso característico de Borsalino permaneceu em seu rosto, mas havia um frio inconfundível por baixo dele. Ele realmente quebrou minha panturrilha. Isso é bem assustador. A parte inferior da perna do seu terno branco estava encharcada de sangue. Ao ver as expressões sérias dos três, Darin piscou. Então ele sorriu. Então, eles estão todos sérios agora. Bem então. Ele ergueu a cabeça e lançou um sorriso malicioso para o leão dourado pairando no ar. Seus olhos brilhavam de ira. Parabéns, Shiki. Você oficialmente irritou nós quatro. Arcos de relâmpagos azuis começaram a crepitar na superfície do corpo do Comodoro da Marinha. Agora, segundo Raid. Capítulo 352. Ao ouvir as palavras de Darin, os lábios de Shiki se curvaram em um sorriso zombeteiro, pronto para revidar com um sorriso de escárnio. Mas no segundo seguinte suas sobrancelhas franziram. Eram os olhos deles. Os olhos daqueles 4 pirralhos da Marinha mudaram. De repente, bola de gelo. Kuzan foi o primeiro a agir, levantando a mão e lançando vários pilares de gelo branco como a neve diretamente em Shiki. Uma rajada de ar gélido avançou. Um clarão vermelho brilhou nas pupilas de Shiki enquanto seu haki de observação instantaneamente localizava a trajetória dos pilares. Jirralharra! Esse truque é inútil contra mim. Com o movimento do corpo, os pilares de gelo passaram zunindo por suas roupas, errando-as por um fio. Mas então o sorriso irônico em seu rosto congelou abruptamente. Com um comando brusco de Kuzan, os pilares que passaram por eles explodiram em uma tempestade de cristais de gelo brilhantes. Os cacos se dissolveram rapidamente em uma névoa fria e avassaladora que se espalhou como fogo. O ar ao redor deles congelou visivelmente, cobrindo o corpo e as roupas de Shiki, espalhando-se para fora sem parar. Um frio cortante percorreu sua pele, infiltrando cada poro e retardando o fluxo de seu sangue. Shiki fez uma careta, e uma onda de haki de armamento explodiu de dentro dele, dissipando rapidamente o ar gelado que invadia seus músculos. Naquele momento, um raio de luz dourada disparou de repente para o céu. O horizonte escuro foi inundado por um brilho ofuscante, como se a noite tivesse se transformado em dia em um instante. Bem acima, Borsalino abriu os braços, dedos posicionados em forma de orquídea, seu corpo banhado inteiramente em luz dourada. E Azakani no Magatama, com sua voz ainda pairando no ar, incontáveis balas de luz flamejantes, irradiando poder destrutivo escaldante, choveram como uma torrente dos céus. Shiki ergueu uma sobrancelha e voou como um leão voador, serpenteando pela tempestade de balas de luz em uma velocidade vertiginosa. Então dezenas de canhões pesados fixos no chão se moveram de repente, girando seus canos em direção à sua trajetória de voo e desencadeando uma barragem furiosa. Acima, uma chuva de balas leves. À frente, uma barreira de tiros de canhão. Todas as rotas de fuga estavam completamente bloqueadas. Shiki cerrou os dentes, seu corpo parando no ar. Com um golpe feroz de suas espadas gêmeas, ele desferiu uma saraivada de golpes afiados e dourados. Xixi, Senjindani. Bum! Dezenas de raios de espada dispararam com um rugido, destruindo tudo em seu caminho. A força cortante e devastadora criou um vácuo, colidindo com a saraivada de balas e projéteis de canhão, desencadeando explosões massivas. Chamas subiam ao céu. A força residual dos golpes varria o campo de batalha, cortando silenciosamente o chão e as estruturas próximas. Jirralhalha! Achei que você tivesse algo novo na manga, mas são só os mesmos truques de sempre. A figura de Shiki brilhava dentro e fora da fumaça e das chamas, sorrindo selvagemente. Se isso é tudo que você tem, não haverá segundo turno. As palavras mal saíram de sua boca quando uma figura envolta em magma irrompeu da fumaça preta, aparecendo na frente de Shiki com uma velocidade impressionante. Sakazuki. Magma vermelho fervente irrompeu de seu braço direito, expandindo-se em um instante como um vulcão à beira da erupção. Ao ver Sakazuki, um brilho malicioso surgiu nos olhos selvagens de Shiki. Esses 4 pirralhos da marinha não eram moleza. Se ele não os derrotasse rapidamente quando aquele desgraçado do Sengoku aparecesse, ele não teria a menor chance. Relâmpagos pretos e vermelhos crepitaram ao redor do corpo de Shiki mais uma vez, envolvendo firmemente suas lâminas duplas. Jirralhalha! Você tem um desejo de morte. Ele derrubou uma lâmina. Um golpe envolto no haki do conquistador. Sakazuki, enfrentando todo o impacto do golpe, sentiu como se o mundo à sua frente estivesse se fragmentando e desmoronando centímetro por centímetro. O próprio espaço parecia se distorcer e se estilhaçar como um espelho quebrado. Sem dúvida, se ele recebesse o golpe de frente, ficaria gravemente ferido. Talvez até morresse. Mas mesmo quando o Meito caiu, a expressão de Sakazuki sob a aba do boné não mudou em nada. Seu olhar permaneceu frio como gelo, como se ele nem tivesse visto o golpe iminente. As pupilas de Shiki diminuíram. Uma onda de inquietação surgiu em seu coração. A espada caiu. Então surgiu uma visão bizarra. No instante em que o Meito cortou o ar, foi como se uma barreira invisível surgisse no vazio. O ar se distorceu visivelmente, como se estivesse sendo dilacerado. Uma força sinistra e indescritível de repente se apoderou de sua lâmina. Shiki sentiu a força de seu golpe ser cortada pela metade em um instante. Tênues arcos azuis de eletricidade percorreram a lâmina de Oto. Que diabos! Seus olhos se arregalaram. No canto do olho, ele avistou o Comodoro da Marinha no chão. O homem estava de braços erguidos com raios brilhando entre os dedos. Sangue escorria de suas narinas e boca enquanto ele cerrava os dentes com força. Ele claramente levou seus poderes de Akuma no Mi ao limite, mesmo extrapolando sua força física. Super Overload, controle magnético. Silvo. Por fim, a lâmina atingiu. Sangue jorrou quando a espada, envolta em raios vermelho escuros, perfurou o peito de Sakazuki, cortando magma e carne, cortando direto até o osso. O rosto de Sakazuki empalideceu num piscar de olhos.
Mas em seus olhos frios, um brilho selvagem surgiu. Um sorriso selvagem se curvou nos cantos de sua boca. O soco que ele estava segurando explodiu com uma velocidade estrondosa, como uma explosão vulcânica. Cão do inferno. Um rugido de magma irrompeu, direcionado diretamente à cabeça de Shiki. Suas pupilas diminuíram até ficarem pontilhadas. Pela força do golpe, ele podia sentir a sombra da morte se aproximando. Mas mais do que isso, através de seu haki de observação, ele sentiu algo aterrorizante. A aura do pirralho fuzileiro naval à sua frente havia rompido algum tipo de limite, entrando em um reino inteiramente novo. Não é tão fácil. O poder da Fuva no Mi irrompeu. O corpo de Shiki foi puxado para trás em um instante. Silvo. O punho de magma da Magu no Mi roçou seu peito, quase atingindo seu pescoço. O magma abrasador queimou sua pele e carne, deixando uma ferida queimada e mutilada em seu torso. Arg! Maldito pirralho de magma. Shiki uivou em agonia, com os olhos vermelhos e selvagens. Com um giro de braço, ele reverteu o aperto na espada. Seu outro meito, Kogarashi, estalou em vida com um raio vermelho escuro, pronto para partir Sakazuki em dois. Agora, o rugido de Sakazuki era frio e diabólico. Naquele momento, um raio de luz dourada cortou o ar. Borsalino apareceu de repente atrás de Shiki, com ambas as mãos segurando o ama no Murakumo, golpeando diretamente na parte inferior das costas dele. Os golpes de suas espadas eram semelhantes, quase idênticos em velocidade e ritmo. Ainda acha que fui muito lento dessa vez? Borsalino sorriu, sua voz fraca e zombeteira. Capítulo 353. Sentindo o calor escaldante se aproximando de suas costas, Shiki instintivamente cerrou os dentes. Esse pirralho amarelo ficou realmente mais rápido. Um pensamento chocante de repente passou pela sua mente. Será que esse pequeno fuzileiro naval astuto também conseguiu se destacar? Não havia tempo para pensar. Naquela fração de segundo de crise, Shiki teve que fazer uma escolha. Se ele continuasse com o ataque, ele poderia ferir seriamente ou até mesmo matar o pirralho de magma. Mas ele também seria atravessado por aquele bastardo amarelo astuto logo atrás dele. Sem hesitar, ele tomou sua decisão. Seu golpe reverso mudou abruptamente de curso, travando as lâminas com o ama no Murakumo de Borsalino. Então você hesitou. Um sorriso fraco e divertido surgiu nos lábios de Borsalino. Shiki congelou. E então, uma luz dourada ofuscante explodiu em sua visão. Um brilho ofuscante irrompeu do corpo de Borsalino, cegando-o momentaneamente. Lágrimas escorriam incontrolavelmente dos olhos injetados de sangue de Shiki. Arg! Seus desgraçados! Temporariamente sem visão, Shiki soltou um rugido furioso enquanto sua longa juba dourada chicoteava descontroladamente em todas as direções. Uma explosão aterrorizante do haki do conquistador explodiu de seu corpo, dominando tudo em seu caminho e engolfando toda Marineford. O ar uivava como uma tempestade do inferno. Relâmpagos negros e vermelhos rasgavam o céu, crepitando constantemente antes de desaparecerem novamente. O chão se moveu como se tivesse sido atingido por um tsunami, desmoronando em camadas, fissuras enormes se abrindo por toda a terra como se conduzissem ao abismo. Sakazuki e Borsalino, os mais próximos dele, grunhiram sob a pressão esmagadora do haki. Seus corpos tremiam violentamente, exibindo sinais de elementalização enquanto eram forçados a recuar e se distanciar de Shiki. Darren permaneceu firme no chão rachado, ofegante. Ele ergueu um braço para se proteger da onda de choque, seus olhos brilhando com rara intensidade. Shiki realmente era um dos maiores monstros dos mares. Seja na esgrima, no haki, na destreza física ou na adaptabilidade em batalha, ele era quase impecável. A visão era um dos sentidos mais confiáveis da humanidade. Mesmo lutadores bem treinados e proficientes em haki de observação instintivamente dependiam de sua visão para guiar seus ataques. Ficar repentinamente cego, especialmente no calor de uma batalha mortal, seria o suficiente para abalar até mesmo a mais forte das vontades, provocando pânico e hesitação. Mas Shiki não. Mesmo naquele momento perigoso privado de sua visão, ele confiou em seus anos de instintos de campo de batalha e reflexos físicos para liberar uma nova explosão de haki, forçando com sucesso Sakazuki e Borsalino a recuarem. Mas, a maré virou. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Darren enquanto seu olhar se voltava para a frente. Ele viu Kuzan cair do céu, aterrissando sobre um joelho. Sem hesitar, Kuzan ergueu a mão e a cravou no chão com um olhar frio e indecifrável. A Era do Gelo. Em silêncio absoluto, o mundo à frente tornou-se branco e ofuscante. Visto de cima, seria possível testemunhar uma onda de gelo irradiando de Kuzan a uma velocidade incrível, cobrindo o campo de batalha. Chamas, destroços, fortalezas em ruínas, até mesmo balas e projéteis de canhão disparados de longe, foram congelados em um instante. Tudo à vista virou gelo sólido. Os cristais de gelo rodopiante subiram, colidindo com o furioso haki do conquistador de Shiki, espiralando ao redor dele, e então avançaram para dentro de uma só vez, instantaneamente envolvendo seu corpo em um aperto congelado. Congélio. Veias vermelhas surgiram nos olhos de Kuzan. Sangue escorria de sua boca, narinas, olhos e até mesmo de suas orelhas. As veias de sua testa e das costas de suas mãos saltavam violentamente. Ele claramente havia levado o poder de sua Akuma no Mi ao seu limite absoluto. Cristais de gelo floresceram ao redor de Shiki, camada após camada envolvendo seu corpo, subindo cada vez mais até formar um enorme iceberg com mais de 100 metros de altura. Dentro do gelo brilhante, a figura furiosa e desafiadora de Shiki permanecia claramente visível, como uma estátua realista esculpida em gelo. Funcionou? Que técnica monstruosa! Ele realmente é um dos monstros do QG. Os fuzileiros navais à distância só conseguiam olhar, atordoados, murmurando incrédulos. Mas antes mesmo que as palavras fossem ditas, um som agudo de estalo ecoou de dentro do enorme iceberg. Rachadura!
Finos fragmentos se espalharam pela superfície, ramificando-se rapidamente em uma teia de linhas. Em poucos segundos cobriram toda a estrutura. Arcos negros e vermelhos de relâmpago irromperam das fendas. Kuzan, com os braços transformados em pilares de gelo, sentiu a visão embaçar. Já sentia seu limite. Shiki estava prestes a escapar pela força bruta de Aki. Rangendo os dentes, ele rugiu. Darem! Mas não havia necessidade de ligar. Darem já estava se movendo. Ele endireitou as costas, olhos bem abertos e braços estendidos ao lado do corpo. Arcos azuis visíveis de eletricidade percorreram seu corpo, expandindo-se em um campo magnético invisível que se espalhou em ondas. Estrondo. Naquele instante, toda Marineford pareceu tremer sob uma força estranha e avassaladora. Acender. Sangue escorria dos olhos de Darem. Vermelho escorria dos cantos de sua boca enquanto ele gritava. O campo magnético entrou em caos. Sob os olhares atordoados e incrédulos de todos, torres lançadas no ar, pesados canhões de metal se soltaram de suas fundações, barras de aço arrancadas da terra e ruínas destruídas, lâminas quebradas e espadas despedaçadas por todo o campo de batalha. Inúmeros objetos de metal foram arrancados de seus lugares e lançados em direção ao céu, atraídos pela força magnética. De longe parecia um enxame negro de gafanhotos bloqueando o céu, avançando em direção à figura dentro do iceberg a uma velocidade estonteante. Uma peça, 2, 3, 4. Eles se chocaram, se torceram, se compactaram, se remodelaram. E lentamente eles começaram a subir. No silêncio mortal que se seguiu, uma esfera enorme se formou, montada a partir de incontáveis pedaços de metal deformado. Com 30 metros de largura, a esfera gigante pairava no ar como uma pequena lua negra. A visão era assustadora. Prisão magnética. Com sangue cobrindo seu rosto, Darem sussurrou roucamente. Ele levantou um braço e fechou-o em punho em direção ao orbe flutuante. Num instante, a superfície da esfera estalou com um raio azul. Milhares de componentes metálicos foram comprimidos violentamente novamente sob a força do campo magnético. Os amassados e buracos na superfície foram selados hermeticamente. Aniquilação. Um estalo agudo ecoou lá do fundo. E por entre as costuras da esfera, um tênue fio vermelho ofuscante vazou escorrendo. Capítulo 354. O campo de batalha ficou em silêncio absoluto. Nem um único som. Até os fuzileiros navais, em combate com os monstros espirituais, congelaram imediatamente, com os olhos arregalados de choque enquanto olhavam para a enorme esfera negra no céu, que pingava sangue sem parar. Seus rostos estavam tomados pela descrença. Sangue continuava escorrendo das pequenas rachaduras que cobriam a superfície da esfera, manchando o ar rapidamente de um vermelho escuro e profundo. A visão era mais do que aterrorizante. Funcionou? Aquele ataque foi uma loucura. Não tem como alguma coisa ter sobrevivido a isso. Até os ossos dele devem ter sido esmagados até virar pó. E não foram só eles. Ao longe, Big Mom e Kaido, que estavam trabalhando juntos para suprimir Zephyr, também pararam, atordoados. Uma onda de choque percorreu seus corações. Aqueles pirralhos da marinha, eles realmente conseguiram enfrentar Shiki. Mas então, baque, baque, baque. Passos pesados ecoaram pelas ruínas. Aos olhos de todos cujas pupilas estavam tensas, uma figura encharcada de sangue saltou repentinamente do chão. Uma ferida profunda cortada até o osso estendia-se por seu peito. O sangue jorrava abundantemente, manchando seu uniforme de vermelho. A capa da justiça em suas costas ondulava, encharcada de ferro e sangue. Uma única rosa vermelho-sangue floresceu sobre seu coração, balançando com o vento e a fumaça, uma beleza sinistra e arrepiante. Sakazuki. Vá para o inferno, Shiki, o leão dourado. Seu rugido foi agudo, como a maldição de um demônio. Uma intenção assassina explodiu de seus olhos, e num piscar de olhos, todo o seu braço direito se encheu de fumaça negra. Um punho de magma flamejante surgiu, pronto para incinerar tudo. Uma erupção vulcânica foi desencadeada com força total. Magma vermelho flamejante disparou como uma enorme bola de fogo, atravessando a lua de sangue suspensa no ar. Sakazuki não precisou confirmar se a técnica de Darem havia terminado o trabalho. Ele queimaria tudo até as cinzas, só para ter certeza. Grande erupção. Seu punho desceu com força. Uma onda de choque vermelha irrompeu, distorcendo o ar ao redor sob seu calor intenso. Mas naquele momento, um raio preto e vermelho repentinamente rasgou a esfera, quebrando a massa comprimida de metal em inúmeros fragmentos que se espalharam pelo céu. Duas espadas Meito, cada uma envolta em Aki, cortaram para cima com força brutal. Elas rasgaram os detritos metálicos como raios gêmeos, encontrando o punho de magma de Sakazuki de frente. Bum! O golpe de magma e as lâminas gêmeas colidiram no ar. Ondas de força violenta explodiram, espalhando-se em todas as direções a partir do choque. O solo despedaçado se ergueu em camadas, ondulando como um mar agitado pela tempestade. Só agora todos finalmente conseguiram ver claramente a condição de Shiki. Sua pele estava rasgada em vários lugares, o sangue pingando livremente. Sua expressão estava distorcida de dor e raiva, os olhos selvagens de fúria como os de uma fera do inferno. Relâmpagos negros e vermelhos crepitavam ao redor de seu corpo. Seu Aki ainda pulsava, avassalador, mas através do Aki da observação, era nítido. Sua aura caiu pelo menos pela metade. Ele ficou gravemente ferido. Seus pirralhos. Vocês realmente me empurraram até aqui. A voz de Shiki estava cheia de ódio e fúria fria. Vasos sanguíneos cobriam seus olhos como teias de aranha. Eu juro, não vou deixar nenhum de vocês.
Um raio laser dourado de repente perfurou seu abdômen, atravessando seu corpo e atingindo o mar distante, lançando geysers de água em direção ao céu. Chique congelou, seu corpo inteiro travou enquanto sangue jorrava de sua boca. Ele virou a cabeça bruscamente, com os olhos brilhando de fúria, fixando-se em Borsalino. Este último estava sentado no chão, encostado na parede. Ele deu um sorriso fraco e torto, com o dedo indicador ainda erguido. Sinto muito. Estou exausto demais para me mexer. Essa era a única opção que restava. Caramba! Com um rugido de dor, Chique avançou. Suas espadas gêmeas, envoltas no aqui do conquistador, desabaram em um arco feroz. Como um chicote vermelho sangue cortando os céus, uma colossal lâmina de luz preta e vermelha rasgou o ar, estendendo-se por 100 metros, cravando todo o corpo de Sakazuki no chão. Bum! A lâmina partiu metade do porto militar em dois, a terra tremeu violentamente e dezenas de prédios desabaram em uma reação em cadeia, levantando nuvens de poeira e detritos. Mas depois de desferir aquele golpe devastador, o rosto de Chique empalideceu. Ele cambaleou vários passos para trás, com sangue escorrendo incontrolavelmente de sua boca. Depois de receber tantos golpes brutais, e com o laser de Borsalino perfurando seu abdômen, ele podia sentir seu corpo falhando rapidamente. Como isso pode ser? Sua visão ficou turva. Sangue nublou seus olhos. Ele se curvou, tossindo violentamente. Mesmo assim, seu olhar se fixou em Darren, que estava cambaleando no centro do campo de batalha em ruínas. O rosto de Darren estava fantasmagoricamente pálido, claramente no limite. Uma corda de arco puxada ao ponto de ruptura. É tudo culpa sua. Chique respirou fundo, seus olhos brilhando com uma resolução gélida. Eu tenho que te matar, agora mesmo. Chique. Nesse momento, um rugido explosivo ecoou pelo mar. Chique congelou no meio do movimento. A força daquela voz fez os fuzileiros navais voltarem à razão e se viraram em direção ao oceano. Um enorme navio de guerra navegava a toda velocidade pela água, quebrando as ondas como uma força da natureza. Todos os seus canhões, suprimentos, até mesmo partes da grade, haviam sido arrancados. Os motores rugiam a todo vapor, levados ao máximo só pela velocidade. Na proa, erguia-se uma figura imponente irradiando luz dourada, com o olhar furioso fixo nas ruínas de Marineford. Relâmpagos negros e vermelhos crepitavam fracamente ao seu redor. Almirante Sengoku, o Buda do quartel-general da Marinha. Atrás dele estavam duas figuras sinistras, silenciosas e imóveis, vestidas com vestes de seda clara e usando estranhas máscaras brancas. Membros do CP-0, a principal agência de inteligência do governo mundial. Você não vai a lugar nenhum. A voz de Sengoku rugiu através do mar enquanto ele liberava toda sua presença sem restrições. As pupilas de Chique se contraíram. Sua mente acelerou. Em seu estado atual, se Sengoku chegasse perto. Não. Sengoku não sabia voar. Ele ainda poderia escapar quando quisesse. Mas assim que esse pensamento surgiu, o olhar de Chique pousou em Darren. O comodoro da marinha permaneceu firme, seus lábios se curvando em um sorriso fraco e zombeteiro. Por alguma razão, ver aquele sorriso irônico causou uma pontada de inquietação no peito de Chique. Será que aquele pirralho ainda tinha alguma coisa na manga? Não. Mesmo que ele fizesse, não faria diferença. Ele ainda tinha 3 forças de alto nível ao seu lado. Kaido e Linlin estavam quase com força total. Mesmo que as coisas ficassem complicadas. Espere. Onde eles estavam? Um arrepio percorreu sua espinha. Chique virou a cabeça, e o que viu quase fez seus olhos saltarem das órbitas. Com a chegada de Sengoku e CP-0, Kaido e Big Mom, que lutavam ferozmente contra Zephyr, de repente se afastaram sem hesitar. Kaido voou para o céu em forma de dragão, e Linlin partiu cavalgando em nuvens de tempestade. Eles estavam recuando, sem dizer uma palavra. Esses dois malditos covardes. Chique quase quebrou os próprios dentes de fúria. Tarde demais. A constatação foi um golpe duro. Com um rosnado amargo, ele disparou para o céu. Se é assim. Do alto, coberto de sangue, Chique olhava para a devastada Marineford abaixo. Com a retirada de Big Mom, seus monstros de alma perderam o controle, um por um, eles se desintegraram em pilhas de aço e pedra sem vida enquanto suas almas desapareciam. No chão coberto de fumaça, os fuzileiros navais permaneciam machucados e ensanguentados, apoiando-se em suas lâminas enquanto lutavam para respirar. Um por um, eles se ergueram novamente. Darren, Kuzan, Borsalino e Sakazuki subindo de uma fenda no chão. Os 4 estavam na frente das linhas da marinha, ensanguentados, mas inflexíveis, ombro a ombro, com os olhos brilhando enquanto encaravam Chique. Seus olhares se encontraram no ar. Faíscas voaram no silêncio. Um sorriso cruel e zombeteiro surgiu nos lábios de Chique. Seus ingênuos fuzileiros navais, acham que isso significa que venceram? No momento em que as palavras saíram de sua boca, a expressão de Sengoku mudou bruscamente, ele sentiu algo. Jirralhalha. Chique jogou a cabeça para trás numa risada maníaca. Abra os olhos e olhe. Ele levantou uma mão e a abaixou com força. Este é o seu verdadeiro inferno. Enquanto sua voz soava, um estrondo baixo ecoou por trás das nuvens espessas. Sem chance. Os fuzileiros navais congelaram. Então seus olhos se arregalaram de horror, como se estivessem olhando para algo saído de um pesadelo. Uma sombra enorme e escura se espalhou lentamente por trás das nuvens. E então, o mar de nuvens se dividiu, camada por camada, rolando para trás como marés em recuo. Uma sombra enorme bloqueou o céu, lançando escuridão sobre metade de Marineford. O terror se espalhou pelo campo de batalha como um vírus. Era uma ilha. Capítulo 355. O mundo caiu em silêncio absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O horror tomou conta de todos os rostos. Estrondo. O rugido baixo e opressivo no ar ficou mais alto, mais pesado, até se tornar ensurdecedor. Isso não pode estar acontecendo. Não é real. Uma ilha. Uma ilha flutuante.
Será que realmente conseguiremos sobreviver a isso? Isso é poder suficiente para destruir o mundo. Uma sombra enorme pairava sobre a maior parte de Marineford, bloqueando todo o céu. A escuridão avassaladora se abateu sobre ela, sufocando cada centímetro de luz e esperança. Dezenas de milhares de fuzileiros navais no quartel-general olhavam fixamente para cima, observando a enorme ilha iniciar sua lenta e inevitável descida. Seus corpos tremiam involuntariamente. Estrondo. O som de uma espada caindo no chão ecoou, depois outra e outra. Uma a uma, as espadas escorregaram dos dedos dormentes. Os rostos ficaram pálidos, os olhos tomados por um medo indizível. Eles ficaram congelados em meio às ruínas, com os olhares vazios e imóveis, como marionetes sem alma em uma tempestade crescente. Alguns caíram de joelhos. Uma jovem fuzileira naval soltou um soluço e desabou em lágrimas. Era uma ilha. Se caísse, Marineford seria aniquilada, arrasada, despedaçada no mar. Contra um poder como esse, poder de destruir o mundo, tanto a resistência quanto a retirada perderam todo o significado. Mais longe, na zona de evacuação civil, o terror se espalhou com a mesma profundidade. As pessoas olhavam para a visão apocalíptica no céu, com as pernas tremendo e a respiração presa na garganta. Eles desistiram de correr, crianças choraram, os amantes se abraçavam forte. As famílias se uniram em um silêncio desesperado, abraçando-se como se fosse a última coisa que fariam. Shiki, seu maldito lunático. Sengoku olhou para cima, com os olhos ardendo de raiva, sua voz rugindo em meio ao caos. Jirralharra. Sengoku, este é meu presente para você. Lá em cima, Shiki gargalhava como um louco. Seu rosto ensanguentado estava contorcido por uma ânsia desvairada de destruição. Olhando feio para o comodoro da marinha de cabelos curtos, ele mostrou os dentes em um sorriso irônico e distorcido. Darem, seu pirralho. Você vê isso? Você destruiu minha frota aérea, e agora vou afundar todo o seu quartel-general da marinha no mar. Jirralharra. Fique aí parado. Observe impotente enquanto tudo que você conhece é destruído em um instante. Estrondo. Quando Shiki soltou a ilha flutuante usando o poder da Fuva no Mi, a gravidade assumiu o controle. A ilha começou a cair. Mais rápido. Mais alto. O rugido no céu ficou mais agudo, elevando-se a um grito agudo, como um trovão destruindo os céus. Do chão, era possível ver claramente anéis de ar comprimido irradiando da base da ilha. Então, um brilho vermelho começou a brilhar por baixo. Era atrito, calor, a ilha incendiando o céu enquanto despencava. Uma violenta onda de choque atingiu o solo, achatando-o. Rachaduras começaram a se espalhar pelo chão. Os ventos da tempestade rugiam por todos os cantos de Marineford, levando os soldados da justiça a um frenesi. E ainda assim, todos ficaram parados, como estátuas, como se já tivessem aceitado o fim. Naquele momento, o que vocês estão fazendo? Um grito frio e rouco soou de repente, cortando o silêncio. Todos pararam. Sakazuki se levantava lentamente, com uma das mãos apoiada numa parede em ruínas. Ele limpou o sangue do canto da boca. Seus olhos, firmes e penetrantes, fixaram-se na ilha que caía do céu. Esperar para morrer não é o jeito da marinha. Com essa declaração gélida, ele respirou fundo. Baque, baque. Uma fumaça preta e espessa começou a sair de seus braços novamente, e magma vermelho flamejante surgiu com um rugido. De pé, altivo e orgulhoso, Sakazuki retraiu os punhos. No silêncio atordoado daqueles ao seu redor, ele golpeou repetidamente com os punhos, uma tempestade de fúria. Bum, bum, bum. Como uma barragem implacável de foguetes, enormes bolas de fogo de magma explodiram no ar. O céu adquiriu um tom carmesim profundo, cujo brilho refletia na figura inflexível de Sakazuki como um monumento de pedra e chamas. Ryuzei Kazan. Incontáveis bolas de magma se chocaram contra a parte inferior da ilha, explodindo em onda após onda de explosões. Um calor escaldante irrompeu, e pedaços de pedra e terra queimada choveram no mar abaixo, sibilando ao atingir a água. A descida da ilha diminuiu. Só um pouco. Está funcionando. Todos ataquem. Droga. Saiam daqui. Senão vamos morrer aqui mesmo. Uma faísca reacendeu nos olhos dos fuzileiros navais. Fogo. O rugido furioso de Sengoku cortou o caos. Os fuzileiros se sobressaltaram e forçaram seus corpos exaustos a se levantarem. Um após o outro, eles entraram em ação. Alguns correram até as plataformas de tiro, arrastando a artilharia pesada do arsenal. Os canhões rugiram, trovejando descontroladamente em direção ao céu enquanto disparavam contra a ilha em queda. Não havia canhões suficientes para todos. Os demais empunhavam rifles, atirando desesperadamente, independentemente de ajudar ou não. Oficiais da marinha habilidosos em Rokushiki e esgrima, lançaram técnicas de longo alcance Hankyaku e golpes voadores, fazendo tudo o que podiam para impedir a queda da ilha. O céu estava tomado por explosões. A parte inferior da ilha explodiu em clarões enquanto as rochas eram arremessadas para longe. Mas comparado ao tamanho gigantesco da ilha, não era nada. Droga, não é o suficiente. Tokikaki ofegou ao chutar um Hankyaku. O golpe atingiu a parte inferior da ilha, mas visto de baixo, parecia nada mais que poeira, como jogar uma pedra em um oceano sem fim. O desespero voltou aos olhos dos comandantes da marinha. Não desista! Yamakagi desferiu um golpe flamejante após o outro, o suor escorrendo pelo seu rosto pálido e trêmulo, com suas forças quase esgotadas. O meito de Gion brilhou em dourado enquanto ela golpeava novamente, seu rosto pálido e fantasmagórico de exaustão. Suas mãos estavam dilaceradas, seus braços tremendo, mas ela não parou.
Todos deram tudo o que tinham, liberando cada gota de força em uma tentativa inútil de impedir a queda da ilha. Mas seus ataques só conseguiram retardar um pouco sua queda. O colapso da ilha era inevitável. Diante da força dessa catástrofe, a resistência deles era como louva-a-Deus tentando parar uma carroça em alta velocidade. Não se passaram nem 30 segundos antes que vários desmaiassem completamente esgotados. Eles já haviam dado tudo de si na batalha antes disso. A maioria já estava esgotada, com seus corpos levados além do limite. Jirralharra. É inútil. Nenhuma força humana pode resistir a um desastre como esse. Bem acima, Shiki uivava de tanto rir, zombando da luta desesperada e ingênua dos fuzileiros navais lá embaixo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 356. O rugido explosivo da ilha raspando o ar ficou cada vez mais alto, quase o suficiente para romper os tímpanos. A pressão esmagadora do ar se espalhou, e até mesmo o solo do quartel-general da Marinha começou a mostrar sinais de que iria se partir. O vento uivante era triste e violento. Todos continuaram o ataque com tudo que tinham dentes cerrados. Rajadas de canhão e ondas de ki de espada desabaram como uma tempestade torrencial sobre a base da ilha. Mas quanto mais lutavam, mais profundo desespero crescia em seus olhos. A luz em suas pupilas começava a se apagar. A ilha era simplesmente enorme demais. Mesmo com a colaboração de todos, eles só conseguiram destruir a camada mais externa de rocha em sua base, longe o suficiente para impedir sua queda. O que era realmente assustador não era apenas o impacto, mas a velocidade da queda. Devido ao seu tamanho, não despencava como um meteorito, descia com uma lentidão ameaçadora, como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. Essa pressão insuportável e sufocante, sabendo que a morte era inevitável, mas sem poder impedi-la, era o que realmente destruía a vontade humana. Uma onda silenciosa de desespero se espalhou lentamente pela terra de Marineford. Droga, eu nem cheguei ao nível de almirante ainda. Eu não posso morrer aqui. Kuzan cerrou os dentes, lutando para se levantar do chão, apenas para tropeçar e cair de joelhos novamente, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Ele sempre fora o que subia na hierarquia mais rápido, muito mais rápido que Sakazuki e os outros. Mas sua resistência e resiliência física não se comparavam às deles. E no início da batalha, ele havia liberado a Força Aérea Glacial, uma técnica que ainda não dominava completamente. Agora, com o peso daquele ataque e seus ferimentos graves, seu corpo já havia atingido o limite. Ele estava à beira do colapso. Em outro lugar, Sengoku já havia assumido a forma de um imponente Buda dourado. Sua enorme palma dourada carregava uma força imensa enquanto liberava ondas de choque repetidas vezes no ar. Cada explosão cortava o céu e abria crateras com mais de 100 metros de largura na base da ilha. Mas a distância anulava grande parte do poder do ataque, enfraquecendo-o em mais da metade. Até mesmo Sengoku, um dos principais almirantes do quartel-general da Marinha, não pôde deixar de sentir uma profunda impotência, visível em seus olhos injetados de sangue. O poder de sua Akuma no Mi nunca foi adequado para ataques de longo alcance. O tipo Zoan mítico podia conceder todos os tipos de habilidades inacreditáveis, mas no fim das contas, ainda era uma Zoan. Ela existia para aumentar a destreza no combate corpo a corpo. Era no combate corpo a corpo que Sengoku se destacava. Mas contra um oponente como Shiki, que usava táticas tão dissimuladas e em larga escala, ele era impotente. Então, parece que dessa vez, todos nós vamos morrer aqui, hein? Em meio aos escombros de um prédio que desabou, Borsalino recostou-se com um sorriso preguiçoso, totalmente despreocupado com o decoro. Ele olhou para Sakazuki, que ainda disparava punhos de magma. A pele deste estava pálida, com sangue escorrendo de sua boca. Borsalino deu uma risadinha e balançou a cabeça. Depois se virou para olhar para Darren. Então, tem alguma ideia brilhante? Darren permaneceu em silêncio desde que a ilha flutuante apareceu. Ao ouvir essas palavras, ele fez uma pausa. Então, depois de um momento de silêncio, ele soltou uma risada. Você não parece muito preocupado, Borsalino. Borsalino deu de ombros, relaxado como sempre, e sorriu. Claro, o movimento do Shiki é assustador e tudo mais. Mas eu sou o cara chamativo, lembra? Não vou morrer tão fácil. Darren riu baixinho. Sim, você não vai morrer. Acima, o estrondo estrondoso ficou ainda mais alto. O céu parecia estar sendo dilacerado. Ventos violentos varriam a terra. Com sua habilidade você pode sair a qualquer momento. Você também não vai morrer. Borsalino lançou-lhe um olhar compreensivo. Darren ficou quieto novamente. Seu uniforme estava encharcado de sangue e em farrapos. Seu rosto estava manchado de sujeira e vermelho, e seu corpo parecia prestes a desabar a qualquer momento. Com as mãos trêmulas, ele tirou um maço de cigarros amassado de dentro do casaco, tirou um, colocou-o entre os lábios e acendeu. A fumaça acre atingiu sua garganta com força, fazendo sua traqueia e pulmões queimarem a cada respiração. Sem perceber, o haki de observação de Darren já havia se espalhado. Imagens passaram pela sua mente como instantâneos. Ele viu civis ajoelhados em poças de sangue, gritando e soluçando. Ele viu rostos familiares lutando para continuar lutando, recusando-se a cair. Ele viu os olhos injetados de sangue do almirante Sengoku e do Zephyr Sensei. Ele viu Tokikaki e Amakaji Onigumo. Ele viu Amatsuki Toki parado no meio da multidão, com as mãos entrelaçadas e os olhos vermelhos, olhando em sua direção. Darren, se você tiver alguma ideia, use-a agora.
Naquele momento, o grito alto de Sengoku interrompeu de repente os pensamentos errantes de Darem. Ele encarou a figura do Comodoro com olhos injetados de sangue, seu olhar gélido cheio de uma pitada de súplica. Diante de uma situação tão desesperadora, Sengoku quebrou a cabeça, mas não conseguiu pensar em uma saída. Embora parecesse ridículo por algum motivo, Sengoku sentiu que se fosse aquele pirralho do Darem, ele definitivamente teria uma saída. Inúmeras missões no passado provaram isso. As palavras de Sengoku imediatamente chamaram a atenção dos outros. Os fuzileiros navais viraram a cabeça em uníssono, com os olhos focados no Comodoro. Jiraiya, não seja ridículo. Shiki naturalmente ouviu a voz de Sengoku e não pôde deixar de rir sarcasticamente. Este é o poder de destruir o mundo. Ninguém pode lutar contra ele. Apenas aceite a realidade. Marineford vai afundar no mar hoje. Seu rosto estava cheio de um sorriso distorcido e maníaco. Não havia nada neste mundo mais inebriante do que a cena diante de seus olhos. Só de pensar naquela cena Shiki tremeu de excitação. Quanto àquele pirralho do Darem. Ele provavelmente está tendo dificuldade até para ficar de pé, certo? Ele encarou Darem com um olhar zombeteiro no rosto, o sangue de seus braços pingando em suas espadas gêmeas. Se ele realmente tivesse um jeito, já teria usado há muito tempo. Jiraiya. As palavras de Shiki caíram como um raio, atingindo todos os fuzileiros navais como se tivessem sido atingidos por um raio. Eles olharam fixamente para a figura do Comodoro, suas mãos gradualmente diminuindo a velocidade e finalmente parando seus ataques. Será que realmente não havia saída? Será que todos nós morreríamos aqui hoje? Entretanto, naquele exato momento, Darem de repente exalou um longo fio de fumaça de sua boca como um dragão. No vento forte, carregado com cheiro de pólvora e sangue, ele sorriu de repente. Não me mexi porque queria recuperar um pouco das minhas forças. Ao ouvir isso, os fuzileiros navais ficaram atordoados. Shiki também ficou surpreso. Darem virou a cabeça para olhar para Borsalino e perguntou com um sorriso. Então esse experimento está completo? Um olhar de interesse passou pelos óculos escuros de Borsalino. Deve estar quase pronto. Muito bom. Darem olhou para o grande pirata no céu, sua expressão calma além das expectativas de todos, seus olhos calmos escondendo uma loucura feroz e apaixonada. Emma. Ele levantou a mão. De repente, uma luz negra feroz e demoníaca irrompeu do chão à distância e apareceu instantaneamente na frente de Darem a uma velocidade inimaginável. A espada de 3 lâminas tinha um corpo preto e frio e era gravada com padrões de chamas preto-púrpura. Um cheiro sanguinário e assassino se espalhou instantaneamente. Sem que Darem fizesse nenhum movimento, o afiado meito se moveu lentamente, apontando a ponta da lâmina para a enorme ilha que caía do céu. Shiki estreitou os olhos e não conseguiu evitar um sorriso irônico. Então você tentou recuperar suas forças para poder usar sua manipulação metálica para perfurar esta ilha com essa espada? Jiraiya, que tolice. Ele já tinha visto Darem usar um movimento semelhante antes. Esse movimento foi realmente poderoso, mas não foi o suficiente para destruir completamente a ilha. Darem não disse nada. Ele ficou parado nas ruínas, em meio aos fortes ventos e destroços voadores, com seu manto de justiça manchado de sangue esvoaçando atrás dele. Estrondo. O campo magnético entrou em erupção e ferveu instantaneamente, e Emma de repente disparou de onde estava, quebrando a barreira do som em um instante e explodindo em círculos de ondas de ar brancas. Como um flash de luz negra e intensa, esta mundialmente famosa espada amaldiçoada disparou para o céu. Jiraiya. Impossível. Tal poder é impossível. A risada feroz de Shiki parou abruptamente. Foi como se ele sentisse algo, sua expressão mudou de repente e suas pupilas se contraíram fortemente. Sengoku e Zephyr também congelaram no lugar. Nesse momento, a voz indiferente do Comodoro ecoou pelo campo de batalha. É inegável que você possui a força para destruir o mundo, Shiki. Um sorriso feroz apareceu nos lábios de Darem. Portanto, só a força para destruir o mundo pode lutar contra você. Ele cerrou os punhos com força e estreitou os olhos. Atire, Emma. Assim que ele terminou de falar, sob o olhar incrédulo de inúmeros fuzileiros navais e com Shiki olhando espantado, Emma disparou para o céu. Seu tamanho aumentou instantaneamente dezenas de vezes. Emma, que originalmente tinha quase 2 metros de comprimento, instantaneamente cresceu e ficou mais longa, transformando-se em uma espada gigante de cerca de 5 metros de largura e 100 metros de comprimento. Ainda mais inacreditável foi que, com o impulso desse poder mágico, a velocidade de Emma também disparou de várias vezes a velocidade do som para dezenas de vezes a velocidade do som, mas mais corte 50 vezes, colapso da ilha. Sob o olhar chocado e horrorizado de todos, Emma, transformada em uma espada gigante, friccionou o ar em alta velocidade, criando faíscas surpreendentes, como uma lâmina de fogo empunhada por um deus invisível, rasgando a atmosfera. De repente, ele atravessou a ilha flutuante que havia caído do céu. Capítulo 357. Uma espada gigante flamejante de 100 metros de comprimento atravessou a ilha sem resistência, sua ponta irrompendo do topo em uma explosão de rochas e detritos. Uma aura negra sinistra girou em torno da enorme lâmina de Emma, fundindo-se com as chamas para dar origem a um assustador fogo fantasmagórico preto-púrpura. Uma tempestade violenta de energia de espada rugiu da ponta, atravessando as nuvens densas acima e espalhando-as em todas as direções. A queda da enorme ilha foi repentinamente interrompida pelo impacto, como se estivesse congelada no ar. O sorriso torto de Shiki congelou em seu rosto. Vasos sanguíneos instantaneamente encheram o branco
branco de seus olhos, seus globos oculares quase saltando das órbitas. Aquele golpe quase atravessou os céus. Por um momento até o próprio tempo pareceu parar. Em Marineford, centenas de milhares de civis e fuzileiros navais permaneciam atônitos, com os rostos congelados de incredulidade. Ninguém podia confiar em seus olhos, ninguém conseguia aceitar o que acabavam de testemunhar. Aquela enorme ilha flutuante que havia bloqueado o céu. Havia sido atravessada por uma única espada? De longe, aquela imponente espada roxo escura parecia um pilar sustentando os céus, guardando este bastião sagrado da justiça. Tal cena ficaria gravada em suas memórias para sempre, inesquecível, indelével. O que é aquilo? Zephyr olhou fixamente para a lâmina enorme e então se virou instintivamente para Sengoku. Mas Sengoku parecia igualmente atordoado. Era evidente que ele não fazia ideia do que acabará de acontecer. Ele sabia que Darem possuía uma espada amaldiçoada do país de Wano. Sengoku presumiu que fosse um presente da misteriosa mulher Amatsuki Toki e não pensou muito sobre isso. Para ele parecia um desperdício para alguém como Darem, que nem sequer praticava esgrima, empunhar tal arma. Mesmo sendo uma espada amaldiçoada, ainda era apenas um tipo raro de arma. Era um objeto sem vida, então como poderia de repente desencadear algo tão bizarro? Espere um segundo. Sengoku de repente se lembrou de algo. Não muito tempo atrás, o Departamento de Ciência e Tecnologia de Borsalino mencionou um avanço que eles fizeram, supostamente baseado na pesquisa do Dr. Vegapunk, o cientista considerado 500 anos à frente de seu tempo. Borsalino relatou o assunto a Sengoku, afirmando que Vegapunk finalmente havia quebrado as condições para transferir os poderes da Akuma no Mi e havia desenvolvido uma nova tecnologia. Deixar que objetos inanimados comam uma Akuma no Mi e ganhem seu poder. Na época, Sengoku zombou da ideia. Que porcaria de tecnologia! Essas foram exatamente suas palavras. Claro, sua reação pode ter tido algo a ver com seu preconceito pessoal. Ele sempre achou que Borsalino estava falando bobagens. Deixar um objeto sem vida comer uma Akuma no Mi? Que tipo de piada foi essa? As frutas do diabo eram incrivelmente raras. Até mesmo a marinha tinha muito poucas. Se você tivesse uma Akuma no Mi poderosa, não faria mais sentido dá-la a uma pessoa? Afinal, os humanos poderiam ficar mais fortes e desenvolver continuamente o poder da fruta ao longo do tempo. Mas agora, enquanto olhava para a gigante espada amaldiçoada empalando a ilha, Sengoku sentiu o canto da boca se contrair. A resposta estava bem na frente dele. Que tipo de poder é esse? É a habilidade da Akuma no Mi do Comodoro Darem? Não, não é. Parece que é o poder da espada. Como pode ser isso? Os fuzileiros navais rapidamente se recuperaram do choque e olharam para Darem com descrença. Aquela espada, ela realmente ficou maior. Os olhos de Kuzan brilharam ao ver Ema perfurando os céus. Virando a cabeça com os olhos estrelados, ele exclamou. Darem, isso é realmente incrível. Até Sakazuki pareceu atordoado. Darem deu um sorriso fraco, seu rosto visivelmente enfraquecendo. Finalmente funcionou. Ele encontrou o recipiente perfeito para Moa Moa no Mi Ema. O ideal seria que a Moa Moa no Mi fosse para alguém forte, mas, a curto prazo, Darem não encontrou um candidato adequado. Ele já possuía a Jiki Jiki no Mi, então comer uma segunda Akuma no Mi estava fora de questão. Então, não muito tempo atrás, Borsalino veio até ele com uma notícia intrigante. Vegapunk havia descoberto o segredo das condições de transferência da Akuma no Mi. E com isso, uma ideia ousada, não completamente insana, passou pela mente de Darem. Deixe Ema comer a Moa Moa no Mi. Assim como a espada de Spandon consumiu a Zouzou no Mi na história original, se Ema comesse a Moa Moa no Mi, ela ganharia a habilidade de aumentar enormemente seu tamanho e velocidade. A melhor parte? Não foi necessária nenhuma resistência adicional de Darem. Ele só precisava usar um pouco de energia para lançar Ema via magnetismo em velocidade supersônica. Então, graças ao poder da Moa Moa no Mi, Ema se multiplicaria instantaneamente em tamanho e velocidade dezenas de vezes, capaz de destruir uma cidade ou até mesmo perfurar uma ilha inteira com um único golpe. Talvez, esse fosse o verdadeiro potencial da Moa Moa no Mi. Agora, hora de terminar isso. Darem sorriu para Shiki. Desculpe, mas no final, você perdeu. Um raio azul crepitou na enorme lâmina de Ema. Então, nos olhos arregalados e quase explodindo de Shiki, era como se um deus invisível tivesse brandido a lâmina do apocalipse e a derrubado com força devastadora. Crack, crack. Descanse em paz. O som assustador da ilha se despedaçando ecoou por toda Marineford. Com um estrondo estrondoso, a infame lâmina amaldiçoada dividiu a ilha flutuante em duas, cortando até mesmo o denso mar de nuvens acima. A ilha se partiu ao meio. À medida que caía, continuou se desintegrando, espalhando-se em inúmeros fragmentos que choveram no oceano de ambos os lados de Marineford. Em meio aos tremores ensurdecedores, uma enorme coluna de água do mar subiu ao céu, provocando um tsunami com mais de 100 metros de altura. Ele avançou, dominando o porto naval e as posições de artilharia até que Kuzan, tendo se recuperado bem a tempo, o congelou. Pedaços da ilha, como meteoros em miniatura, despencaram em direção ao solo de Marineford. Rastros de chamas vermelhas seguiram em seu rastro como uma chuva de meteoros. Edifícios foram pulverizados. Chamas irromperam por toda a cidade. O fogo se espalhou por toda parte. Mas comparado à destruição apocalíptica da queda de toda a ilha, tudo parecia insignificante. Após liberar seu poder, Ema rapidamente se encolheu e voou para o lado de Darem. Shiki cerrou os dentes, olhando furiosamente para o Comodoro da Marinha que permanecia em sua posição, com os olhos fixos nos dele. Mas assim que ele agarrou suas lâminas gêmeas e se preparou para atacar, várias figuras apareceram na frente de Darem quase simultaneamente, formando uma formação compacta ao redor dele, como estrelas circundando a lua. Sakazuki, Kuzan, Borsalino, Sengoku, Zephyr. O movimento de Shiki congelou.
Sangue escorreu do canto da boca de Darin, e ele olhou com desprezo para ele. O que houve? Quer que eu te dê uma carona? Assim que ele terminou de falar, Emma ao seu lado se virou novamente, com a ponta apontando diretamente para Shiki. As pupilas de Shiki diminuíram ligeiramente. Ele embainhou suas espadas gêmeas e de repente, soltou uma risada assustadora. Já chega de diversão por hoje. Darin, nossas contas ainda não foram acertadas. Jirralharra. Ele caiu na gargalhada, disparou para o céu e rapidamente desapareceu atrás das nuvens. Vendo Shiki recuar, Sengoku e os outros soltaram um suspiro de alívio. O vento uivava. Chamas se espalhavam pelo campo de batalha. Fragmentos da ilha destruída riscavam o céu como meteoros brilhantes. Um raio dourado da aurora emergiu lentamente do céu que Emma havia cortado, como os dedos de um gigante estendendo-se em direção à terra. A cálida luz do sol se espalhava como areia dourada sobre a terra devastada, os prédios desabados e as ruínas das fortificações militares. Brilhava sobre os corpos feridos de todos os fuzileiros navais. Eles cerraram os punhos com os corações transbordando de emoção. Nós, protegemos nossa casa. Alguém murmurou. A luz do sol ficou mais brilhante. O amanhecer havia chegado. A escuridão havia desaparecido. Rostos jovens e cansados da batalha banhados pela luz do sol. Embora exaustos e com dor, eles não conseguiam deixar de sorrir um para o outro. Kuzan, Tokikaki, Gion, Yamakaji, Onigumo, Doberman, Dalmatian, Straverri, um por um, eles se apoiaram e se viraram para olhar para aquela figura alta e imponente. No centro da multidão, o Comodoro estava sorrindo para eles. Deslumbrante. Kuzan, com o rosto vermelho de excitação, não conseguiu mais se conter. De repente levantou a mão e saudou a figura. Em seguida veio Yamakaji. O terceiro. O quarto. Fuzileiro naval após fuzileiro naval, sem precisar de uma única ordem, saudavam a figura distante. Tic, ele monopolizou todos os holofotes. Resmungou Tokikaki, limpando o sangue do canto da boca. Sob o olhar feroz de Gion, ele encolheu a cabeça e ergueu a mão em saudação. Que cena tocante! Disse Borsalino com um sorriso. Sakazuki ficou em silêncio por um momento, depois também levantou a mão em saudação. Zephyr e Sengoku trocaram um olhar. Sorrisos de orgulho e alívio cruzaram seus rostos. Deram 2 passos para trás e fizeram uma saudação conjunta. Naquele momento, ninguém no quartel-general da Marinha tinha os braços abaixados. Exceto um. Ele estava no topo das ruínas, encharcado de sangue, com um cigarro apagado preso entre os dentes. Mesmo assim, parecia banhado por 1000 raios de sol. No ano de 1493 do calendário do Círculo Marítimo, o lendário grande pirata conhecido como Pirata Voador Shiki, o Leão Dourado, lançou um ataque ao quartel-general da Marinha em Marineford. Com sua frota voadora aniquilada, ele se aliou aos grandes piratas Kaido das Feras e Charlotte Linlin em uma campanha de vingança contra os fuzileiros navais. Com um poder capaz de acabar com o mundo, Shiki quase conseguiu afundar toda Marineford no mar. A batalha chocou o mundo, deixando a maior parte de Marineford em ruínas. Vale a pena notar que, na ausência de lendários fuzileiros navais, a geração mais jovem treinada pelo antigo almirante Zephyr, conhecido como Punhos Negros, desempenhou um papel fundamental na batalha. Sua vontade inflexível e imensa força brilharam como estrelas nesta era, brilhantes e cativantes como ouro. Em meio a esse campo de luzes deslumbrantes, o mais brilhante de todos era ninguém menos que o rei do Mar do Norte, Roger Darin. Após essa batalha, a força da geração mais jovem aumentou rapidamente, tornando-se o pilar da justiça para o mundo vindouro. Historiadores posteriores se refeririam a esse grupo de fuzileiros navais, movidos por uma inabalável vontade de ouro, como a Geração de Ouro. Agência Mundial de Notícias Econômicas, Presidente Morgans. Capítulo 358. O ataque ultrajante de Shiki ao quartel-general da Marinha em Marineford rapidamente se espalhou pelos mares, graças aos ansiosos para espalhar a notícia. A revelação explodiu como uma bomba superpoderosa, virando o mundo de cabeça para baixo. Inúmeras pessoas ficaram atordoadas e uma onda massiva de inquietação varreu os oceanos. Unindo forças com Kaido das Feras e Big Mom Charlotte Linlin, ele descaradamente invadiu o quartel-general da Marinha. E mesmo depois de destruir a maior parte de Marineford e quase afundar a base inteira, ele ainda escapou ileso. A força avassaladora e a ousadia de Shiki, o Leão Dourado, o chamado Pirata Voador, deixaram mais uma profunda impressão no mundo. Esta batalha permitiu que o mundo testemunhasse mais uma vez o terror do lendário pirata Shiki em primeira mão. Sua aliança com Big Mom e Kaido, em especial, causou arrepios em muitos da geração mais velha, que de repente relembraram uma batalha de muito tempo atrás. O nome Rocks, há muito enterrado na história, retornou como uma sombra assustadora pairando sobre inúmeras nações e poderes. Aproveitando a fama conquistada com essa operação, Shiki lançou uma expansão em larga escala pelo Novo Mundo, reunindo forças sob sua bandeira. Inúmeros piratas se aglomeraram em sua direção, ajoelharam-se e juraram lealdade ao homem que agora era o pirata mais forte do mar. Como resultado, o número de subordinados dos piratas voadores aumentou em um curto espaço de tempo, e a frota voadora que antes havia sido aniquilada pelo Comodoro Roger Darin, do quartel-general da Marinha, agora mostrava sinais de ser reformada. Ao mesmo tempo, em algum lugar no Novo Mundo, a bordo do navio almirante dos piratas do Barba Branca, o Moby Dick, Oyagi, aconteceu alguma coisa. Temos grandes notícias do quartel-general da Marinha. Agarrando um jornal recém-caído de um noticiário, Marco saltou do mastro com uma expressão séria, gotas de suor frio se formando em sua testa. Aquele lunático do Shiki.
Ele se uniu a Kaido e a Big Mom e invadiu o quartel-general da Marinha. No momento em que ele falou, todos no convés congelaram, seus rostos brilhando de descrença. Eles sabiam que Shiki planejava atacar o quartel-general da Marinha. Não muito tempo atrás, Shiki havia subido a bordo do Moby Dick, tentando recrutar Oyagi para se juntar a ele em seu ataque a Marineford. O que eles não esperavam era que mesmo após a recusa, Shiki não desistisse de seu plano insano. Em vez disso, ele se aliou secretamente a Kaido e a Big Mom, e lançou o ataque mesmo assim. Shiki, sentado no assento principal, a expressão de Barba Branca escureceu ao ouvir isso. Ele dispensou a criada que o massageava e estendeu a mão grande para pegar o papel de marco. Seus olhos, transbordando de uma energia inabalável, percorreram a primeira página. Sua expressão mudou ligeiramente, e suas pupilas se estreitaram. A imagem de Shiki daquele dia, cheio de ambição, surgiu em sua mente, lançando uma sombra sobre seu humor. Shiki, você está tentando reviver a Era dos Rocks. A tristeza nublou o olhar de Barba Branca. O pensamento o atingiu como um raio. Deixe-me ver, eu quero ver. Nesse momento, uma figura com um braço só veio saltando, esticando o pescoço em direção ao jornal. Era Kozuki Oden. Desde seu breve encontro com Shiki, que também era um espadachim de dupla empunhadura, Oden sentiu uma forte curiosidade e o desejo de desafiá-lo. Daquele dia em diante, aos olhos de Marco e dos outros, Kozuki Oden havia retornado ao homem vibrante que era quando deixou o país de Wano pela primeira vez, não mais se afogando em álcool ou perdido em desespero. Todos os dias, ele se dedicava ao treinamento, aprimorando sua esgrima, buscando constantemente oponentes mais fortes. Aquele espírito feroz havia reacendido dentro dele. Marco e os outros ficaram encorajados com sua mudança. Naturalmente, nenhum deles queria ver um camarada preso em uma névoa de tristeza. Oden olhou para o jornal com os olhos brilhando. Ele quase afundou a ilha inteira no mar. Isso é loucura, hein? De repente, sua expressão mudou. Todos seguiram seu olhar e ficaram em silêncio. Era uma fotografia. Na imagem, quartel-general da Marinha em ruínas. Uma ilha enorme pairava sobre a superfície, caindo rapidamente do céu em direção a Marineford como um meteoro apocalíptico. Em meio à paisagem destruída, havia um único homem, o agora mundialmente renomado Comodoro da Marinha, com os braços estendidos e o olhar feroz e inflexível. Uma gigantesca espada amaldiçoada flamejante rompeu do chão, perfurando o núcleo da ilha e atingindo o próprio céu. A energia da lâmina era tão intensa que parecia que ela poderia saltar do papel. Emma. Kozuki Oden murmurou, sua expressão mudando quando ele reconheceu claramente a lâmina familiar. Ele realmente domesticou Emma. Ele cambaleou 2 passos para trás, com os olhos cheios de descrença. Como antigo mestre de Emma, Kozuki Oden conseguia perceber sua condição apenas de relance. As chamas demoníacas queimando ao longo da lâmina. Isso era um sinal que só aparecia depois que a espada era completamente subjugada. Isso significava que o fuzileiro naval havia deixado sua marca completa na lâmina. Emma aceitou aquele fuzileiro naval, como seu verdadeiro mestre. Mesmo que ele recuperasse Emma agora, ele teria que começar do zero para domesticá-la novamente antes que pudesse manejá-la corretamente. Esse pensamento deixou um vazio no peito de Oden. Uma amargura profunda e indescritível se espalhou por seu rosto. Mas, ele realmente poderia tirar Emma daquele homem? A questão surgiu em sua mente, sem ser solicitada. Enquanto ele olhava para a foto da espada colossal perfurando o céu, a luz em seus olhos lentamente desapareceu. Ele silenciosamente largou o jornal, virou-se sem dizer uma palavra e caminhou em direção à popa. Suas costas de repente pareciam curvadas e desoladas. Oden. Marco abriu a boca prestes a falar, mas uma mão grande deu um tapinha gentil em seu ombro. Ele se virou e viu Oyagi balançando a cabeça silenciosamente. Deixe-o. Há coisas em que não podemos fazer nada. Barba Branca olhou para a figura de Kozuki Oden que se afastava, com os olhos cheios de emoção complexa, e soltou um longo suspiro. Todos apertaram os lábios e ficaram em silêncio. Eles sabiam que Oyagi estava certo. Algumas paredes só podiam ser escaladas sozinho. Ninguém mais pôde ajudar. Mesmo que eles enlouquecessem, invadissem Marineford, matassem aquele fuzileiro e levassem Emma de volta, tudo não teria importância. Se Oden quisesse superar isso, ele teria que fazer isso sozinho. Barba Branca desviou o olhar de Oden e olhou novamente para o jornal. Sua expressão ficava mais pesada a cada segundo. Este mar está prestes a mergulhar no caos. Capítulo 359. Ao mesmo tempo, Grand Line, uma ilha deserta. Um navio pirata com casco pintado de vermelho estava ancorado na costa, com seu mastro ostentando uma Jolly Roger com uma barba em formato de onda. O Oro Jackson. Wahara! Shiki, você realmente fez algo incrível. Risadas ecoaram pela costa enquanto Roger jogava a cabeça para trás e ria, segurando um jornal na mão. Fogueiras crepitavam e fumaça subia para o céu. Os piratas Roger estavam sentados ao redor das chamas, bebendo e saboreando carne grelhada, conversando animadamente. Eles realmente atacaram Marineford. Nós também nunca fizemos algo assim. Capitão, por que não tentamos também? Parece divertido. Quem sabe, todos nós seremos eliminados, hahaha. A brincadeira era leve, o humor inesperadamente relaxado. Era como se, no momento em que o capitão desse a ordem, eles atacassem de bom grado, sem hesitar. Ei, vocês, estamos falando do quartel-general da Marinha. Heilig franziu a testa, observando a tripulação ansiosa com exasperação. Tic. De repente, Douglas Bullet rasgou o jornal em sua mão. Arrancou um pedaço de carne dourada do espeto e mordeu com força, mastigando furiosamente. Droga! Aquele desgraçado do Darin ficou tão forte assim? A equipe caiu na gargalhada. Bullet, parece que seu antigo companheiro de cela te ultrapassou. Não se preocupe, você ainda é jovem. Espera aí, aquele tal de Darin também não tinha só uns 20 anos? Hahaha.
O rosto de Bullet ficou vermelho de tanta provocação. Ele engoliu a carne de uma só vez, levantou-se abruptamente e olhou para Roger, seu espírito de luta queimando. Capitão, eu te desafio. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma onda avassaladora de aura irrompeu do corpo poderoso de Bullet, como uma onda violenta que varreu a ilha inteira. O céu escureceu, o oceano se agitou violentamente e vendavais criaram ondas ao longo da costa. Se Darren estivesse ali, ele teria notado imediatamente. O Aqui de Bullet estava claramente mais forte do que na Ilha Moeda. Aqui vamos nós. Hahaha, isso vai ser bom. Isso sim é que é entretenimento. O resto da equipe se animou imediatamente, com sorrisos animados se espalhando por seus rostos. Afinal, eles provocaram Bullet só para apimentar a refeição. De novo não. As expressões de Shanks e Bug caíram. Eles trocaram um olhar cúmplice e rapidamente se abaixaram atrás de uma rocha enorme. Hyleg suspirou, cobrindo o rosto enquanto olhava para Bullet, cujo espírito de luta estava em chamas. No momento seguinte, Bullet lançou seu ataque. Quando ele deu o pontapé inicial, a ilha tremeu. Uma cratera enorme se abriu sob seus pés enquanto seu corpo disparava para frente como uma bala de canhão, indo direto para Roger. Wahahaha, muito bem. Um estranho brilho vermelho brilhou profundamente nos olhos de Roger. Com um estrondo metálico, seu lendário meito foi sacado. Rasgar. Grandes raios pretos e vermelhos explodiram repentinamente do céu, rasgando os céus. Todos estremeceram, instintivamente protegendo o rosto enquanto faziam caretas. Então eles viram. Bullet foi lançado de volta com o dobro da velocidade com que havia avançado, atravessando mais de uma dúzia de árvores imponentes antes de atingir uma encosta distante como uma bala de canhão. Uma cratera enorme se abriu na face da rocha onde ele atingiu. Depois de fazer Bullet voar com um único golpe, Roger casualmente embainhou seu meito, virou-se para Hyleg e sorriu. Hyleg, agora que Chique fez sua jogada, está na hora de começarmos nossa própria jornada, você não acha? Ao ver o sorriso despreocupado de Roger, uma sombra passou brevemente pelo coração de Hyleg. Mas ele retribuiu o sorriso e assentiu. Sim. Wahahaha, ótimo. Com a aprovação de Hyleg, Roger sorriu como uma criança se deleitando em elogios. Ele levantou os braços e os acenou no ar, com os olhos cheios de um desejo sem limites por liberdade e sonhos. Todos, vamos zarpar. Ele olhou para cima e para o vasto e infinito mar azul. Ao longe, era possível ver a silhueta de uma cidade movimentada no topo de uma ilha. O ponto de partida do Mar do Leste. Logueton. Os piratas do Roger explodiram em aplausos e comemorações. Enquanto Roger e os outros gritavam, cantavam e dançavam como crianças alegres, Hyleg levantou uma jarra de bebida forte e tomou um gole. Mas o sabor anti-suave agora tinha um gosto amargo como cinza. Um traço de tristeza brilhou profundamente em seus olhos. Hyleg olhou para as costas de Roger e suspirou baixinho, um sussurro que só ele conseguia ouvir. Roger, está em nossa última viagem, não é? Um dia depois. Quartel-General da Marinha, Marineford. Um enorme navio de guerra entrou lentamente no enorme porto militar oval. Seu casco estava coberto por inúmeros cortes de espada, algo chocante de se ver, o suficiente para fazer o couro cabeludo de qualquer um se arrepiar. Chegamos! Nas docas em ruínas, Sengoku estava na vanguarda, liderando centenas de fuzileiros navais de elite que estavam esperando. Quando a âncora foi lançada, uma figura poderosa e imponente saiu da cabine e emergiu na proa do navio de guerra. Almirante da frota Kong. Sengoku e os fuzileiros navais ficaram tensos e fizeram saudações bruscas. O almirante da frota Kong retribuiu o gesto com um aceno de cabeça. Ele não estava usando camisa, apenas uma larga capa de almirante sobre os ombros. Seu torso não estava envolto em bandagens manchadas de sangue, e seus lábios estavam ligeiramente pálidos, dando-lhe uma aparência enfraquecida. Mas em seus olhos envelhecidos ardia a mesma intensidade afiada e imponente de sempre. Kong passou o olhar rapidamente pelo quartel-general da Marinha devastado. Inúmeros edifícios e fortificações militares haviam desabado em ruínas. Fumaça ainda subia de muitos lugares distantes. Ele franziu a testa profundamente. Embora tivesse ouvido o relato de Sengoku através do Dendei Mushi, ver a devastação em primeira mão o deixou atordoado pela escala e brutalidade da destruição. Maldito Shiki! Kong cerrou os dentes e cerrou os punhos. Esta é realmente uma perda devastadora. Uma voz rouca e zombeteira surgiu de repente atrás de mim. A voz era áspera como aço raspando ou o grito de uma coruja. Uma figura magra e ensanguentada caminhava calmamente ao lado de Kong. No momento em que o viram, Sengoku e os fuzileiros navais ao redor ficaram pálidos. Centenas de rifles dispararam em uníssono, todos apontados diretamente para a figura escarlate. A intenção de matar preencheu o ar em um instante. A tensão explodiu como uma corda de arco esticada pronta para arrebentar. Capítulo 360. O momento estava carregado de intenção assassina, e a brisa fresca do mar tornou-se cortante. Todos os fuzileiros navais no porto militar ergueram seus mosquetes, com os olhos fixos na figura ensanguentada e amaciada. Permaneceram em alerta máximo, como se enfrentassem uma ameaça mortal. Uma gota de suor frio escorreu por suas testas e percorreu suas bochechas, seu hálito quente pairando no ar como uma névoa pálida. Sengoku ergueu a mão com um gesto firme. Afaste-se. Sua expressão era igualmente grave. Não é de se admirar que eles estivessem tão tensos. O homem diante deles era um dos piratas mais fortes dos mares. Ao lado do imponente e musculoso Kong, esse homem parecia esguio, quase frágil.
Seus cabelos brancos estavam trançados em 2 tranças perfeitas que pendiam sobre os ombros. Ele vestia uma camisa vermelho ameixa e calças vermelho sangue, com sapatos de couro preto com detalhes dourados. Uma capa carmesim esvoaçante pendia de suas costas, dando-lhe uma aura misteriosa e assustadora. Suas sobrancelhas eram de um vermelho vivo, e um sorriso levemente zombeteiro e diabólico se curvava em seus lábios. Ele era um pirata tão poderoso que era considerado o rival de Barba Branca e Roger, o homem conhecido como Red, o Distante, o Conde Vermelho, Patrick Redfield. Mas Redfield agora estava com as roupas esfarrapadas e manchadas de sangue. Traços tênues de sangue escuro e arroxeado manchavam os cantos da boca, um sinal claro de uma batalha recente e extenuante. Mesmo assim, ele permaneceu calmamente ao lado de Kong, observando os fuzileiros navais com um leve divertimento enquanto eles entravam em ação. Que exército profissional, ele comentou. Ele colocou a mão sobre o peito e fez uma reverência aristocrática impecável em direção aos fuzileiros navais. Com um sorriso elegante, ele disse: Forças de elite do quartel-general da Marinha, é um prazer conhecê-los. Só então todos notaram. Seus pulsos estavam presos com pesadas algemas de Kairoseki. O metal frio e rígido tilintava levemente a cada movimento seu. Um prisioneiro, e ainda assim ele se portava com total compostura e equilíbrio. Redfield voltou seu sorriso para Sengoku. Sengoku, há quanto tempo? Sengoku estreitou os olhos. Sua voz era fria. Não se preocupe. Depois de hoje não nos veremos mais. Redfield, você será enviado para as profundezas de Impel Down. É lá que você passará o resto dos seus dias. Redfield soltou uma risada casual. Tudo bem, gostei bastante dessa batalha. Kong franziu a testa. Redfield sorriu novamente e acrescentou. Teria sido ainda melhor sem a interferência de um certo intrometido. Bem na hora, uma voz irritada ecoou da cabine do navio. Ah? Então você não está satisfeito? Garp saiu casualmente cutucando o nariz. Redfield se virou e olhou para ele com um sorriso que transbordava sarcasmo. Aquele olhar presunçoso fez Garp explodir. Que cara é essa, seu desgraçado? Ei, velho Kong, tire as algemas de pedra do mar dele. Vou deixá-lo provar do meu punho de ferro hoje. Com os punhos cerrados, Garp avançou, o rosto vermelho de fúria. Os fuzileiros navais que estavam próximos correram para detê-lo, agarrando seus braços e pernas, encharcados de suor. Vice-almirante Garp, por favor, acalme-se. Não perca a paciência, senhor. Nós passamos pelo inferno para capturá-lo. Não deixe que ele te provoque desse jeito. Kong esfregou a têmpora frustrado. Ele acenou com a mão e ordenou. Levem o prisioneiro para baixo. Tranquem-no. Os fuzileiros navais se mobilizaram imediatamente, cercando a área com precisão disciplinada. O navio de guerra deles havia sofrido danos severos na batalha anterior e não conseguia navegar mais. Por regulamento, a transferência de prisioneiros de alto risco deveria ser feita pela Impel Down, especialmente para alguém como Red, o Distante, que representava um risco extremo à segurança. Procedimentos rigorosos estavam em vigor. O enorme navio de escolta da Impel Down estava equipado com uma vasta gama de sistemas de contenção e restrições, mais do que suficiente para garantir uma transferência segura. A rampa de embarque estendeu-se lentamente a partir do navio de guerra. Sob a mira vigilante de dezenas de mosquetes erguidos, Redfield manteve seu sorriso refinado ao sair do convés em ruínas. Seus olhares casuais ao redor tornavam difícil acreditar que ele era um criminoso derrotado. Na verdade, ele parecia um turista passeando tranquilamente pela chamada Terra Santa da Justiça. Certo, Kong. Redfield parou de repente no meio do caminho. No momento em que ele parou, os fuzileiros navais ao redor ficaram tensos, os dedos instintivamente apertando os gatilhos dos rifles. Ele se virou e olhou para Kong, que estava no navio de guerra com os braços cruzados, e deu um leve sorriso. Embora eu saiba que é pedir demais, se possível, gostaria de conhecer aquele jovem fuzileiro naval chamado Darren. Isso seria permitido? Antes que Kong pudesse responder, Sengoku falou primeiro com um tom frio. Já que você sabe que é um pedido irracional, você nem deveria tê-lo feito. Redfield deu de ombros. Não custa nada tentar. Seus olhos se voltaram significativamente para uma seção do quartel-general da Marinha. Era lá que ficava o hospital militar, uma estrela em ascensão da nova geração. Um jovem que conseguiu humilhar o Leão de Ouro, Roger e Barba Branca. Estou bastante interessado nele. Um lampejo de sombra cruzou os olhos de Sengoku. Leve-o embora. Ele deu a ordem. Vários fuzileiros navais se adiantaram e seguraram os ombros e braços de Redfield. Redfield. Nesse momento, Kong, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Seu olhar profundo estava fixo na figura esguia e misteriosa de Red, o Distante. Então, dessa vez, você escolheu se juntar a Shiki? O ataque de Shiki a Marineford coincidiu exatamente com a partida dele e de Garp para capturar Redfield. Kong achou difícil acreditar que fosse mera coincidência. Redfield ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça lentamente. Kong, nos conhecemos há muitos anos. Com quanto você me conhece, nem deveria precisar perguntar isso. Ele levantou a cabeça, olhando para o céu infinito. Então, ele sorriu fracamente. Eu simplesmente não quero mais jogar. Uma lembrança surgiu de repente em sua mente. Aquela batalha devastadora meses atrás? A risada selvagem e estrondosa de Roger. Aquela presença avassaladora, quase divina. Todo o orgulho que ele já carregou, esmagado em um instante por um único golpe tão terrível que poderia fazer deuses e demônios fugirem. Uma derrota absoluta e total. Esta era não me pertence. Com essas palavras, antes que Kong pudesse responder, o derrotado Conde Vermelho, Redfield, caminhou de cabeça erguida, em direção à prisão temporária no quartel-general da Marinha. Sua silhueta, solitária mas orgulhosa, não lembrava a de um homem caminhando para o cativeiro eterno. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.